Agora vamos direto aos Estados Unidos. Acontece agora uma coletiva na Casa Branca. Vamos ver. E os participantes vão pensar em como aprovar essa legislação, pensando em como manter e trabalhar também na questão de semicondutores, e como fortalecer as nossas cadeias de suprimento para deixar a nossa economia mais produtiva. Como nós vimos no ano passado, como a pandemia e a agressão não provocada da Rússia na Ucrânia, isso afeta as cadeias de suprimento e isso afeta também o consumo no país. Então, estamos pensando em outros passos para deixar a nossa economia mais fortalecida no futuro e também queria avisar que hoje o presidente assinou um decreto presidencial falando dos riscos e dos potenciais benefícios de ativos digitais. Esse esforço é inédito porque ele traz especialistas do governo americano para informar, para trazer uma abordagem holística em ativos digitais. E ele está tratando com especialistas do governo para avaliar as implicações de ativos digitais do setor de ativos digitais para proteção de consumidores, assegurando a segurança. E um último ponto, eu sei que teve uma discussãozinha aqui na coletiva de imprensa de ontem, porque nós não atendemos os repórteres do fundo, então hoje a gente vai começar com perguntas dos repórteres do fundo. Eu sempre ouvo as perguntas e eu posso trabalhar durante horas, então eu sei que vocês têm muita coisa para perguntar, então a gente vai tentar equilibrar entre o que os repórteres têm focado e tentar... Mas estamos... Então, vamos lá. Josh, você pode começar. Ainda estão falando sobre o 145. Então, a minha pergunta é, se houve uma recusa dos Estados Unidos em fornecerem jatos para a Ucrânia, se isso ocorrer, qual seria a prioridade? A gente precisa falar de passos. O secretário Austin, o general Milley e membros do nosso Departamento de Defesa estão em contato com suas contrapartes na Ucrânia e na OTAN, discutindo quais são os desafios logísticos claros aqui. Então, a declaração dada pelo colega do Pentágono ontem, o Dick Kirby, ele disse que a proposta dos caças para usarem da OTAN foi contestada pela Rússia, porque ela veria isso como uma agressão dos Estados Unidos da Rússia e da OTAN e dos Estados Unidos. Então, a questão logística é que coisas em como a gente coloca caças dentro da Ucrânia sem que isso seja uma escalada. Quais são as questões logísticas e operacionais? São conversas que estão acontecendo entre as nossas contrapartes no nível militar e teremos autorização em breve. Agora, Michael. Tenho duas perguntas sobre a Venezuela. Obviamente, ontem, 2 norte-americanos foram libertados e que estão agora em casa. Nicolás Maduro concordou em em fornecer, ou melhor, na verdade, acordou sobre conversas. E qual é a conversa sobre o México? Qual é o status dessa questão? Olha, nós vimos que isso não aconteceria sem o trabalho incansável de meses de uma série de diplomatas, incluindo, é claro, nosso enviado especial, que trabalhou por meses ao longo do tempo nessa questão da Venezuela. Nós continuaremos discutindo várias questões, incluindo, sobretudo, americanos que ainda estão presos no país. Esses 2 não eram os únicos. Isso é algo que nós ainda discutiremos. E o presidente Maduro também falou sobre as conversas que nós teremos no México. E então, é encorajador, é um sinal encorajador dessas conversas. Há várias discussões para ainda serem discutidas, mas estamos celebrando esse retorno aos Estados Unidos. Só continuando, há planos concretos para
uma continuação ou uma outra rodada de conversas? E você mencionou, acho que na segunda-feira, que a segurança energética era parte dessa conversa. Com que a Venezuela pode contribuir nesse sentido? Olha, eu não tenho nada novo para trazer sobre as conversas, além do que eu já disse, mas nós estamos muito felizes para ter esse retorno, do retorno desses dois norte-americanos, e nós continuaremos discutindo de preocupações e a saúde, o bem-estar de qualquer pessoa detida ali, na Venezuela, ou na Rússia, no Afeganistão, na Síria, na China, no Irã, em qualquer lugar. São conversas que estamos sempre engajados em manter. É factual, como vocês sabem, a Venezuela é um grande produtor de petróleo, mas em termos de decisão, de discussão, eu não tenho nada a acrescentar no momento. Ouvimos ontem que aviões foram... várias empresas, na verdade, fecharam na Rússia. Os russos disseram que vocês irão confiscar os ativos deles. E como é que isso vai se desenrolar? Muitas empresas estão desnacionalizando os seus ativos. E eu tenho uma pergunta, talvez não relacionada diretamente. Vocês acreditam que a Rússia está atrasando os sinais com relação ao acordo com o Irã? Eles, obviamente, têm um interesse próprio por conta do petróleo. Vou responder a segunda pergunta primeiro. Nossa equipe está engajada continuamente com os nossos colegas no Irã, nas negociações do acordo. Os russos têm interesses em comum e o nosso interesse é que o Irã nunca tenha uma arma nuclear. Então, em relação às sanções russas, isso está relacionado à invasão da Ucrânia, mas acreditamos que temos um objetivo em comum aqui. Então, o acordo já está nos estágios finais, nós temos detalhes a trabalhar. Em relação à sua primeira pergunta, em relação aos ativos que podem ser congelados do setor privado, da Rússia, de empresas que decidiram sair do país, obviamente, nós aplaudimos as ações dessas empresas. Isso é algo, não foi algo que tivemos pressionado nos bastidores, e acho que eles tomaram esses passos, mas acho que, então, é preciso conversar com a equipe econômica para ter uma resposta mais clara nesse sentido. Eu tenho duas perguntas. A primeira sobre o projeto com relação lá na Flórida, que foi aprovado, restringindo conversas sobre homossexualidade em escolas. E eu tenho uma pergunta também sobre uma notícia sobre o Sr. Peterson. Em 94, quando muitos de nós estávamos na escola, o presidente Biden pediu uma restrição ainda mais abrangente de fundos que estavam sendo utilizados pela promoção do estilo de vida LGBT. Como a visão dele se desenvolveu ao longo dos anos sobre isso? Eu acho que o presidente falou de uma forma bastante emocionante sobre essa lei, esse projeto de lei, sobre a discriminação contra os jovens e as crianças, deles não terem o apoio que eles precisam, e é numa época em que eles precisam. Esse projeto é discriminatório, é um tipo de bullying, é terrível. Então, o presidente já falou disso. Em relação... E, portanto, a gente acompanhou um trecho ao vivo da porta-voz da Casa Branca falando sobre o conflito, sobre a guerra na Ucrânia.